Bom dia, paz do Senhor Jesus. Pastor Edson Torres, AD Missão Canadá, Projeto Restaurando Vidas. Na manhã desta sexta-feira eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. E neste dia eu queria fazer uma pergunta. Nós que estamos aqui, vivemos nesse mundo e temos muitas vezes uma boa saúde, uma boa vida, tem algo que nós não queremos muito falar nem pensar sobre. Mas eu quero te fazer esta pergunta. O que você faria se hoje fosse o seu último dia na Terra? Qual seria a sua atitude? Qual seria a minha atitude? É difícil até de responder, porque cada um de nós, acredito, reagiríamos de uma maneira. O que você faria se hoje fosse seu último dia? Eu sei que é muito difícil pensar nisso, porque, como eu disse, muitas vezes a saúde está em dia, as coisas estão indo bem, está tudo certo, mas uma coisa é certeza: nenhum de nós viverá eternamente nesta terra, nenhum de nós é eterno aqui neste lugar. E precisamos pensar, o que nós faríamos se esse fosse o nosso último dia? Eu não quero trazer tristeza ao seu coração nesta manhã, mas eu quero que você se encha de esperança, de que mesmo que se esse fosse seu último dia, existe um Deus no céu que pode dar a você e pode dar a mim um futuro eterno na sua presença de felicidade. Eu quero te convidar para nós lermos aqui uma história que fala um pouco sobre isso, sobre a atitude de um homem que recebeu a notícia que esse seria os seus últimos dias. Não vou dizer o seu último, mas os seus últimos dias estavam se aproximando. Eu estou falando do rei Ezequias, e está escrito aqui em Isaías, capítulo de número 38, a partir do verso de número 1, diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Este homem era um rei de Israel, era um homem poderoso, mas então, de repente, o Senhor envia o profeta Isaías até o palácio para dizer a ele que estava doente, tinha uma enfermidade mortal: olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Parece ser uma coisa muito complicada, muito difícil, até mesmo algo terrível que Deus está fazendo. Mas veja bem, ele estava doente de uma enfermidade mortal. E o Senhor está dando a ele aqui a oportunidade de saber que os seus dias estão finalizando. Como seria bom na nossa vida se nós tivéssemos controle sobre o nosso tempo. Se nós soubéssemos quando o nosso tempo terminaria e então tivéssemos tempo de tomar as atitudes necessárias. Mas não é assim. A realidade é que nós não sabemos o dia nem a hora que o nosso fim chegará. Mas aqui Ezequias recebe esta mensagem do Senhor: prepara a sua casa, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverá. Eu não vou aqui focar tanto na questão de que ele irá morrer ou que essa tragédia vai abater sobre a sua casa, mas o que eu quero focar aqui é na atitude que Ezequias teve ao receber esta notícia. A atitude que este homem teve é uma atitude que nos traz um grande ensinamento nesta manhã. Esse homem, ele recebeu uma triste notícia: você morrerá e não viverá. Mas ao invés dele se desesperar, ao invés dele se lançar muitas vezes numa trajetória de desespero, olha o que a Bíblia diz que ele fez. Vamos ler o verso de número 2. A Bíblia diz assim: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. A primeira coisa que ele fez quando ele recebeu essa triste notícia foi orar a Deus. Foi se lembrar do seu Criador, foi se lembrar de Deus e buscar a face do Senhor. A realidade é que todos nós, por mais que as pessoas, alguns se dizem até mesmo ateus, sabemos que no momento da morte nós nos lembramos de Deus. Nos lembramos de Deus porque Ele é o nosso Criador. Por mais que nós queiramos negar, em nosso coração, em nosso espírito, nós sabemos que existe um Deus no céu. Então por que esperar esse momento? Por que então esperar esta hora para se lembrar de Deus? Por que esperar o último instante, onde muitos não terão oportunidade para então buscar a face do Senhor? Mas ele fez algo certo. Ele então buscou ao Senhor, orou ao Senhor. E a sua oração no verso 3 diz assim: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te,
de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. A oração de Ezequias é a oração de alguém que conhecia Deus, de alguém que estava agora nos seus últimos momentos, nos seus últimos dias, quem sabe, mas que tinha convicção de que ele tinha servido a Deus com inteireza de coração. E ele pedia ao Senhor somente que se lembrasse dele, que não se esquecesse dele. Ele não pediu para viver mais, ele não pediu para que Deus mudasse a palavra que havia enviado ao seu respeito, mas ele simplesmente pediu para que Deus se lembrasse dele, para que Deus lembrasse de que ele tinha sido fiel e tinha andado diante de Deus em inteireza do coração. E se fosse o seu último dia, que oração você faria a Deus? O que você falaria para Deus hoje, se fosse o seu último dia? Ezequias tinha algo a dizer ao Senhor. Ele dizia: Senhor, lembra-te de mim, porque eu sempre andei com interesse de coração. Eu sempre procurei ser fiel a Ti. E olha a resposta. No capítulo 38, verso 4, diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Isaías: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, porque Deus sempre ouve as nossas orações, e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Que maravilha! Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Nesta manhã eu quero que você medite nesta palavra. Não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de um rei, estamos falando de um homem poderoso que estava sofrendo de uma grande enfermidade e também tinha um inimigo rodeando a sua cidade querendo destruí-lo. E no momento em que o Senhor fala com ele que os seus dias estão finalizando, a primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor, porque ele conhecia o Deus que ele servia. E então, orando a Deus, ele fez algo que muitos poderiam duvidar. Mesmo sendo rei, ele se humilhou. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele se lançou aos pés do Senhor. E o que nós vemos aqui é que Deus ouviu o seu clamor. Deus viu a sinceridade do seu coração, independente dos 15 anos a mais que Deus deu. O que eu quero dizer para você é que Deus ouviu o clamor daquele homem naquele momento e mudou a história dele. E mudou aquilo que já estava determinado, porque Deus tem o poder de mudar todas as coisas. Não importa o que está determinado para a sua vida agora. Não importa o que você está vendo à sua frente, que está chegando, talvez uma enfermidade que a medicina diz que não tem cura, talvez você está em depressão profunda, talvez está em uma situação, talvez o casamento destruído, talvez o filho se perdendo nas drogas. Se você fizer como Ezequias, se lançar aos pés do Senhor, se humilhar, deixar de lado o orgulho, a sua posição, ele era rei. Mas ele, no momento em que ele viu que algo de ruim realmente ia acontecer com a sua vida, ele não se importou com mais nada. Mas ele entendeu que havia um Deus que era o único que podia mudar a situação dele. Deus era o único que podia responder à sua oração e fazer algo na sua vida. Ele também buscou ao Senhor. E nesta manhã eu te digo, se você buscar ao Senhor, não importa o tipo de situação, não importa o problema, não importa aquilo que foi determinado para a sua vida, se Deus ver a sua oração, ver as suas lágrimas, ver sinceridade, ver arrependimento, ver mudança, Ele é poderoso para mudar a sua história. Ele é poderoso para te dar uma nova história, um novo começo, para fazer de você novamente alguém que tenha esperança e tenha um futuro. Eu estou falando de um Deus que pode mudar a história. Ele mudou a história de um homem que estava para morrer e disse: eu darei a você mais 15 anos. Ele pode mudar a sua história, ele pode mudar a sua vida. E por que ele faz isso? Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer salvar a sua alma, porque ele quer mudar a sua história, porque ele morreu na cruz por você, porque ele já derramou o seu sangue por ti. Então por isso eu posso dizer que ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Clame ao Senhor nesta manhã, lance na presença dele, não importa a situação que você está vivendo, Deus pode dar uma resposta que pode mudar a sua história completamente. Creia nisso e tenha um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.